Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e todos aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação do Senado, escrito e televisivo ou rádio, também os meios de comunicação da internet. Eu passei, na semana passada, fora do Brasil, senhor presidente. Eu fui, a convite da Embaixada do Reino Unido, visitar Londres, onde tive a oportunidade, em duas instituições de ensino de nível superior, duas universidades, visita ao Parlamento, e uma série de atividades relacionadas a esta busca de entrosamento entre o Brasil e o Reino Unido. Posteriormente, terei a oportunidade de relatar um pouco mais essa importante experiência que pude viver na semana passada. Como não estive aqui naquele período, fiquei devendo ao povo da Bahia o registro e a homenagem que tenho buscado fazer da nossa história, dos homens e mulheres que contribuíram para a vida do povo baiano, e não pude participar de homenagens importantíssimas que ocorreram de duas grandes figuras, de dois homens públicos que, apesar de pensamento político e ideológico opostos, tiveram o mesmo compromisso com o cuidado com os recursos públicos, com a coisa pública, e o mesmo compromisso com a honestidade, com a dignidade à frente das atividades públicas do Brasil, no caso particular de um deles, da Bahia e do seu município. Me refiro, portanto, a dois homens que a Bahia comemorou os seus centenários. O primeiro deles, todos dois agora em outubro, ao ex-deputado federal e constituinte Fernando Santana, uma legenda da política baiana, que nos deixou em março de 2012, aos 97 anos, depois de quase um século, portanto, dedicado às causas do povo brasileiro, e que teve seu nome lembrado na semana passada, em sessão solene na Câmara dos Deputados, em sessão solene da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. E o doutor Salvador da Mata, médico, educador, político, um dos mais importantes homens públicos da história do pequeno município baiano de Ipiaú, ao sul do nosso estado, e que também recebeu as devidas homenagens do povo de sua cidade, e merecidas homenagens, através da Câmara de Vereadores, da Prefeitura Municipal, que se manifestaram com uma bela sessão solene, e que também, no fim desta semana, no sábado passado, tive a oportunidade de participar de uma das suas homenagens, de uma missa na capela do Colégio Salesiano, onde estudou com sua família e também representantes do município de Ipiaú. Fernando Santana, a quem, para relembrar, tomo emprestado o título de sua biografia, escrita por Antônio Risério, esse grande intelectual e escritor baiano. Adorável Comunista é o nome do livro de Risério sobre Fernando. Um comunista convicto que atravessou o século XX e chegou ao século XXI, sem jamais afastar-se de suas convicções, mas com a leveza evidenciada na alegria e no amor pela vida, testemunhada por seus muitos amigos
e registrada em vários depoimentos, dos quais extraí subsídios para esta homenagem. Depoimentos que foram feitos por amigos e lembranças que vivi com Fernando Santana. Nascido em Irará, região de Feira de Santana, na Bahia, Fernando, embora de família rica, negou esta determinação de classe e se tornou comunista. Em Irará, cursou o primário e lá permaneceu trabalhando com seu pai. Em 1932, a exemplo de outros jovens da época, que residiam no interior, foi para Salvador estudar. Em 1933, ingressou no Ginásio da Bahia, Colégio Central, um dos grandes colégios públicos do nosso estado, que tive a honra de também estudar. Foi nesse espaço, outro Fernando Bezerra, entra no plenário nesse momento. Foi nesse espaço de efervescência política que se tornou militante do PCB, indignado com as desigualdades sociais e com a miséria, desencantado com a Revolução de 30 e sempre pregando uma educação voltada à fraternidade e à igualdade, recebida em sua formação de seus pais Pompílio e Genésia. Fernando destacou-se de forma intensa no movimento estudantil e, ao ingressar na Escola de Engenharia, na Escola Politécnica, em 1940, tornou-se uma liderança. Foi presidente da Associação dos Universitários da Bahia em 1941 e figura predominante na organização da UNE, sendo inclusive o relator dos estatutos da UNE no Congresso de 1942. Em 1944, formou-se engenheiro. Atuou como engenheiro-chefe na Bahia e Sergipe e depois foi chamado a trabalhar como assessor direto do educador Anísio Teixeira no governo de Otávio Mangabeira, encarregado da planificação e construção de escolas públicas. Na campanha O Petróleo é Nosso, desencadeada a partir de 1948, Fernando, na condição de presidente do Centro de Estudos e Defesa do Petróleo, foi referência na articulação, formulação, aproximação com diversos setores nacionais e mobilização da sociedade em um momento de debates intenso de teses sobre a importância estratégica do petróleo para o desenvolvimento nacional. Com o PCB na ilegalidade, filiou-se ao PTB e foi eleito deputado em 1958, porém, deixando clara a sua militância comunista. Integrou-se à esquerda do PTB no chamado Grupo Compacto. Destacou-se na organização da Frente Parlamentar Nacionalista e, ao mesmo tempo, defendeu a viabilização da mudança da capital para Brasília. Reeleito deputado federal em 1962, dessa vez pelo PSD, já que na Bahia o PTB apoiava a candidatura de Lomanto Júnior ao governo e o seu partido na ilegalidade, o PCB, estava com Valdir Pires. Teve seu mandato cassado com o golpe militar de 64, com o ato institucional número 1. Na hora da cassação, dirigindo-se aos colegas no parlamento, disse: "Fiquem tranquilos, porque de minha parte não dirigirei a nenhum um pedido sequer, mesmo na defesa dos mandatos ameaçados. Se isto acontecer, cada um dos senhores que decida de acordo com a sua consciência. Vote ou não pela cassação, mas, particularmente, como um dos incluídos na relação dos condenados, posso garantir a todos os meus amigos, porque nunca tive nesta casa inimigos, a não ser aqueles que se constituíram livremente meus inimigos, posso deixar tranquilos a todos, não irei solicitar a ninguém o beneplácito ou a misericórdia desse mandato." Com o mandato cassado, Fernando se abriga na casa de amigos e, posteriormente, tem que se asilar na embaixada da Iugoslávia para depois se exilar naquele país. Ao retornar ao Brasil, em 65, foi preso e ficou incomunicável durante meses,
Após recuperar direitos políticos, voltou ao Congresso Nacional, elegendo-se deputado em 1982 pelo PMDB, que era o grande guarda-chuva dos partidos de esquerda. Mais uma vez, no centro das decisões políticas, contribuiu na luta pelas diretas e foi um dos construtores do processo da eleição de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral. Com o PCB legalizado em 1985, na tribuna manifesta sua condição de comunista e de militante do Partidão. Em 86, reelege-se deputado desta feita constituinte e integra uma minúscula bancada de 3 deputados eleitos pelo PCB. Tive o privilégio, senhor presidente, senhores senadores, de atuar e conviver com Fernando Santana na Constituinte. Presenciar sua ampla contribuição na discussão dos principais temas nacionais, notadamente os que se referiam à reforma agrária, ao desenvolvimento nacional, aos interesses do povo brasileiro, nas discussões sobre o conceito de empresa nacional, ao debate de fortalecimento da Petrobras, à importância e amplitude necessária da Assembleia Nacional Constituinte e das liberdades políticas em nosso país. Dos seus muitos amigos, não posso deixar de citar Luiz Contreiras, engenheiro e comunista como ele. Conheceram-se no ginásio da Bahia. Companheiro de muitas lutas, recorda Fernando Santana como uma pessoa atenciosa, verdadeira, um estudioso extremamente preparado. Apesar de comunista, era bem aceito na elite e da aristocracia baiana e se relacionava bem com todos, inclusive com os governadores, mas nunca deixava de falar o que pensava. Quem, como eu, conviveu com Fernando Santana, sabe de sua intensa militância política em defesa dos interesses da nação. Tive a oportunidade de conviver com Fernando Santana como um amigo de meu pai, mais e muito mais nesta condição. Tive Fernando durante mais de um mês em que meu pai passou comigo aqui em Brasília, no período da Constituinte, em que todas as noites recebia a visita de Fernando Santana, que só saía da minha casa na madrugada, trocando ideias políticas, na inquietação de um homem já maduro, mas que nunca renunciou aos seus posicionamentos ideológicos. Fernando Santana era um homem, por outro lado, extremamente amplo nas suas relações políticas, conhecido até pela sua vestimenta, sempre de terno de linho branco, sempre falando muito alto, sempre dizendo o que pensava. Nossas homenagens, portanto, já que não pude participar das homenagens da semana passada, quero deixar o meu abraço aos seus filhos, seus netos, a toda a sua família, a sua esposa, e o reconhecimento dessa adorável figura política que marcou a vida da política baiana na oposição ou na conquista do governo de Valdir, esse adorável comunista que deixou tão grande contribuição política e tão belo exemplo de vida. Nesse mesmo caminho, senhor presidente, faço as homenagens, como disse antes, a alguém que pensava, embora contemporâneo de Fernando, pensava ideologicamente o seu oposto, mas que não tenho como também não homenagear neste centenário. Trata-se de Dr. Salvador da Mata, como era conhecido na cidade de Ipiaú, e eu diria em todo o sul do estado da Bahia. Foi vereador, 2 vezes prefeito de Ipiaú, apresentando projetos importantes em benefício daquele município, onde também exerceu a medicina, além de se dedicar como grande educador, que foi onde ele conseguiu, talvez, a sua maior marca deixada naquele município. Nascido em 1915, na cidade de Catu,
o mais velho de uma família de 6 irmãos. Aos 11 anos mudou-se de Salvador, ficando aos cuidados de parentes, de prima. Morou 6 anos com seu irmão, Gilberto da Mata, na casa desta prima. E de 1927 a 31, estudou em Salvador como aluno interno no Colégio Antônio Vieira. Em 31, aos 16 anos, prestou vestibular para o curso de Medicina da Universidade Federal da Bahia, graduando-se em 37 aos 22 anos de idade. Ao longo de sua vida, atendeu em consultório na sua própria casa, como era da cultura daquele período, trabalhando como clínico, obstetra, sempre em partos normais, e na Fundação Hospitalar de Piauí, onde foi diretor algumas vezes. Clinicou no Sindicato Rural de Piauí e também exerceu a função de médico legista. Em 48, aos 28 anos, após morar 6 anos em Piauí, foi nomeado intendente para um mandato complementar de 10 meses. No ano seguinte, ajudou a elaborar o Memorial do Povo de Piauí, dirigido ao presidente Getúlio Vargas, fazendo uma histórica viagem de perua até Montes Claros e de trem até o Rio de Janeiro, para onde levou o memorial, onde ficou 3 meses tentando falar com o presidente, só para destacar a importância daquele município, daquela região do estado da Bahia. O memorial solicitava que o presidente interviesse e não permitisse que o termo de Piauí passasse da comarca de Jequié para a comarca de Ubaitaba, que estava sendo criada em 1944. Cidade muito mais longe de Piauí do que Jequié, o que traria grandes dificuldades para o povo daquele município. Em 47, aos 32 anos de idade, casou-se com Zélia Maria Martins da Mata, com quem teve 7 filhos, que lhe deram 11 netos. E em 49, liderou o grupo de abnegados, iniciando reuniões com a comunidade na condição de vereador. Apresentou projeto de lei, criando a Sociedade de Educação e Cultura do Rio Novo, entidade mantenedora do futuro ginásio de Rio Novo, culminando com a realização da sessão da fundação do ginásio no auditório da Voz do Rio Novo. O ginásio de Rio Novo foi, durante muitos anos, a única instituição de ensino médio daquele município, por onde passaram, portanto, todos aqueles que, naquela geração, não tinham outro local para onde estudar. Sem dúvida nenhuma, a passagem de Salvador da Mata por aquela escola, por aquele colégio de Rio Novo, com toda a contribuição que deu a todos os alunos que passaram por ali, e eu pude ouvir o depoimento de uma das suas alunas, recentemente, no dia 17, na missa, em sua homenagem, daquele que foi professor de latim, de francês, de biologia, de ciências naturais, como ela dizia, de higiene e professor de vida para todos aqueles jovens que passaram naquela geração pelo Colégio de Rio Novo, entre eles o senador Valdec Ornelas, que presente estava na sua missa em homenagem ao seu centenário, e que quero, em nome da família, agradecer sua presença naquele momento. Portanto, senhor presidente, eu cumpri aqui com a minha obrigação como senadora da Bahia, com essas 2 grandes, no registro do centenário dessas 2 grandes figuras da política baiana, um deles que tenho a honra de dizer meu tio, irmão mais velho de minha mãe, e que, justamente por ser sua sobrinha, certamente fui merecedora pelo trabalho que ele desenvolveu naquele município, naquela região, dos votos do povo de Piauí. Fui a senadora mais votada para o Senado naquele município,
não pelos meus méritos próprios, senador Fernando Bezerra, mas porque quando chegava a Ipiaú, todos diziam pelo nome, Lídice da Mata, é a filha, embora eu seja sobrinha, ou outros que sabiam, é a sobrinha de Salvador da Mata. E eu creio que a minha votação de mais votada naquele município se deveu justamente a uma homenagem, a um reconhecimento do município ao trabalho dedicado como médico, como prefeito, como vereador e como educador de Salvador da Mata. Por isso, viva aos centenários Fernando Santana e Salvador da Mata, que mesmo com pensamento, como disse, ambos nacionalistas, de esquerda e comunista, o outro que chegou na sua juventude a ser um simpatizante do integralismo, mas ambos, estes dois homens, honraram o voto com dignidade do povo da Bahia. Muito obrigada.